Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 30 de março, nossa aula de redação, pronomes, parte 2. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ixi, olha, estamos escutando que estão martelando aqui. Sim. Ai, Sim, tem uma obra aqui do lado da mas tá minha. bem baixo. Tá meio Ah, baixo? não, tá. Aumentou Sim. agora? Não? Espera aí. Não, tá super de boa. É, Dá pra quase te não ouvir dá pra bem, ouvir. tá bem silenciado o barulho da batida. Aí, pronto, ó, eu aumentei no máximo aqui. Quem tiver com o som baixo, aumenta no computador de vocês, que o meu tá no máximo aqui, tá no 100, tá? O meu microfone. Então, vamos lá, galera. Vamos começar com a nossa última parte de pronomes. Apareceu aí para vocês, pessoal? Sim. Esse aqui é até conteúdo que eu fiz no ano passado. A gente sempre divide os conteúdos, mas os pronomes caíram para mim de novo. Então, eu já tenho essa aula que eu sempre dou para o curso, tá? Vamos lá, então. Ó, hoje, Ai, não, peraí, deixa eu passar para frente. O que nós vamos ver, então? Nós vamos ver a segunda parte dos pronomes. Porque os pronomes, eles têm muitas classificações, bastante. Lembra que a gente viu, até que eu passei umas tabelinhas para vocês, que tinha alguns do caso reto, oblíquo, enfim, essas definições, a gente não vai entrar muito nelas, porque não é interessante para a nossa redação que vocês vejam assim tão profundamente, mas vocês precisam, para a nossa redação, né, que essa é a nossa disciplina, é vocês saber como utilizar os principais pronomes, porque a gente vê que a colocação pronominal na redação é colocada de maneira errada e perde ponto nisso, né? A gente vê que é um dos problemas que se tem aí na redação de vocês, né? Nessa faixa etária aí de vocês. Então, eu escolhi alguns pronomes só, e hoje a gente vai ver os pronomes demonstrativos, os indefinidos, os relativos, os interrogativos, e em relação a como que os pronomes são colocados nas frases, que a gente chama de próclise, mesóclise e ênclise, tá? A gente vai ver aí exemplos desses três também. Então, vamos lá. Olha, gente, pronomes demonstrativos. Já vem da palavra demonstrar. Então, significa que eu estou mostrando, demonstrando algo, alguma coisa. O que seria isso? Ó, vamos olhar essa imagem aqui, olha. Este olhar, minha deusa, é irresistível. Estão observando? Conseguem ver essa Sim. imagem Sim, do homem olhando a mulher, né? Olha só, até a palavra irresistível, ela está separada pelas sílabas e o i, né? Ele está ali grafado várias vezes também com o acento, né? Então ele está falando irresistível, ou seja, está gostando muito do olhar dela, né? Vamos ver o que é que diz aí. Olha só. A gente vai ver algum. Opa, peraí, deixa eu ver se eu pulei. Não, é esse aqui mesmo. Nós vamos ver dois tipos, ó. A gente olhou aquela imagem, agora vamos ver esse poeminha aqui. Ó, há muito tempo, sim, que não te escrevo. Ficaram velhas todas as notícias. Eu mesmo envelheci. Ora, olha em relevo estes sinais em mim. Olha só, gente, que bonito. Parece que é meio difícil essa poesia do Carlos Drummond de Andrade, né? Mas não é. Ele está falando das coisas que vão se passando, né? Ó, há muito tempo, sim, que não te escrevo. Ficaram velhas as notícias. Eu mesmo envelheci. Olha em relevo esses sinais em mim. Por exemplo, rugas, a pele já enrugada, né? Que ficam em relevo. Muito bonito, né? Então, olha, os pronomes demonstrativos, eles são palavras cuja função principal é indicar o posicionamento, o lugar de um ser
relativamente à posição ocupada por uma das 3 pessoas gramaticais. Lembra que a gente viu as 3 pessoas gramaticais? Então, os principais pronomes que demonstram as coisas, né? Que a função principal é indicar esse posicionamento do lugar de um ser, da pessoa. Qual que é esse lugar aí da pessoa ou de alguma coisa que ela está ocupando ali na frase, né? Então, os principais pronomes demonstrativos, vocês não precisam memorizar, decorar essas 2 palavras aqui, variáveis e invariáveis. Não, é só para vocês saberem aqui que com o tempo depois, na escola, no colégio, vocês vão vendo essas classificações aí de variáveis e invariáveis, tá? Então, por exemplo, os exemplos dos variáveis, que eles variam. Este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas. E invariáveis, isto, isso ou aquilo. Então, olha só, eu duvido que todo mundo sabia que a palavra isto, isso, aquilo, ou aquele ou aquela eram pronomes demonstrativos. Mas eles demonstram alguma coisa, então são pronomes sim. O este, o essa, a gente já sabia que eram pronomes, eu tenho certeza, né? Mas olha, essas outras aqui também são pronomes que vão demonstrar, tá? Então, ó, os pronomes demonstrativos, eles têm por função básica apontar a localização dos seres no espaço e podem também ser empregados para indicar o posicionamento de informações no contexto e no espaço. Então, vamos olhar lá aquela primeira lá, ó. Este olhar, minha deusa, é irresistível. Aonde que tem pronome aqui? Este. Este olhar, exatamente. Agora me fala, este olhar, minha deusa, é irresistível. Ele está falando do olhar dele ou olhar dela? O que que vocês acham? Dela? Dela. Vocês acham que é dela? Da moça. Por quê, gente? Porque ele tá olhando para ela. Será que é isso mesmo? Não sei. Ó, qual que é a diferença entre este e esse? Alguém sabe? O este, eu vou me referir como se fosse o mais próximo a mim, tá? Por exemplo, Thomas tem caneta aqui, ó. Este celular, ele está próximo a mim, estou segurando. Ó, o meu brinco é de coraçãozinho. Este brinco, ele é meu. Este dia, hoje, quarta-feira, dia 30 de março, esta semana que nós estamos. Então, o este, ele pode se referir a mim, a algo que está em mim, ou a algo que está muito próximo a mim. Quando a gente usa o esse com 2 S, é algo que não está presente naquele momento, ou ele está um pouco longe de mim, tá? Por exemplo, se eu vou falar assim, esse mês foi muito complicado. O mês de fevereiro foi muito chuvoso. Então, eu estou falando do mês que já passou, o esse. Então, ele não está próximo, entendeu? Esses dias, eu saí e encontrei um cachorro de cor laranja no meio da rua. Muito diferente. Então, esses dias já passou também, não está próximo, não foi hoje, não foi, né? Essas semanas que se passaram foram muito quentes, né? Com o clima muito quente. Então, essas semanas. Então, quando a gente fala no momento atual, ou de algo que está em nós, ou que está muito próximo de nós, como o celular, a gente usa o T. Quando é algo que já passou, né, ou que está um pouco mais longe de nós, a gente usa o SS. Nesse caso aqui, a gente só consegue observar que o este olhar é o olhar dele mesmo, que ele está
olhando para ela, porque ele está oferecendo o olhar dele para ela. Então, ele está falando do olhar dele. Veja só que deu uma compreensão diferente para vocês, né? Porque aqui nesse quadrinho, não está parecendo que ele está falando do olhar dela, porque até o olhar dela é bonito mesmo, né? Olha o jeito que ele está olhando para ela. Que ela está olhando, mas ela está admirando o olhar dele, porque ele colocou o este. Então, ele está falando do olhar dele. Olhe, este olhar é irresistível. Tipo assim, o meu olhar é irresistível. Mas se ele tivesse falado, esse olhar, minha deusa, é irresistível, aí ele estaria falando do olhar dela e não o dele, tá? Então, veja como a gente precisa utilizar aí. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Na redação, é super importante que vocês saibam utilizar o este e o esse, ou esta, ou neste, ou nesta também, tá? Porque a gente, assim, olha, eu vou falar a vocês, é 99,9% do uso desse pronome, desses dois pronomes colocados de maneira errada, tá? Então, conseguiram compreender qual que é a diferença do este e do esse? Vocês viram como modifica a compreensão, né? E aí, no próximo aqui, ó. Deixa eu ver. Há muito tempo, sim, que não te escrevo. Ficaram velhas todas as notícias. Eu mesmo envelheci. Olha um relevo, estes sinais em mim. Então, dá uma olhada no estes aqui, ó. Está falando que ele está falando dos próprios sinais. São os sinais dele, né? Como eu falei, que podem ser as rugas, né? De alguém que já envelheceu. Então, quando é o este, é algo que está muito, muito próximo a nós, que a gente está segurando, né? Ou que seja em nós mesmo, ou naquele tempo atual ali que a gente está vivendo. Como eu comentei com vocês na questão do dia, da semana, do próprio mês, tá? Então vamos lá. Ó. Os pronomes demonstrativos têm por função básica, como eu já falei aqui, né? Apontar a localização dos seres no espaço. Então, e podem também ser empregados para indicar o posicionamento de informações no contexto e no tempo. Porque, gente, ali no contexto do este olhar, você viu que modificou a compreensão. Se a gente não sabe qual que é o significado correto desse pronome, nós vamos entender outra coisa. Então, muda totalmente o contexto. Na questão também da frase, do tempo, como eu falei para vocês, este dia, né? É o dia de hoje. Esse dia não foi muito bom. Significa que eu estou falando de um dia que já passou. É o SS, né? Então, tem uma localização no tempo também. E isso é importante que vocês saibam utilizar, porque a gente usa muito. Quando a gente escreve essas palavrinhas, esses pronomes aí, a gente usa o tempo todo. Pode observar, se vocês começarem a escrever, quando vocês começarem a escrever as redações, vocês vão observar, depois se vocês relerem a redação, quando acabar, vocês vão ver que vocês utilizam muito esses pronomes e precisa utilizar corretamente, tá? Então, vamos lá, olha. No tempo, eles indicam o que está próximo de quem fala e de quem escreve. Aliás, desculpa, no espaço. Indica o que está próximo de quem fala ou próximo de quem escreve. Lembra que eu falei a proximidade, o olhar, o este, celular, né? No contexto, eles se referem a algo que vai ser dito e escrito. Por exemplo, quando a gente está escrevendo, né? E aí eu vou falar sobre alguma coisa. Vou dizer assim, deixa eu ver aqui. Eu estou escrevendo a minha redação lá, meu texto, aí eu digo assim, esta ideia não é muito convencional. 2 pontos. Derrubar o lixo no meio da rua. Então, eu fui apresentar a ideia que eu iria falar. É algo que eu vou dizer, eu usei o este. Então, a minha ideia vai estar próximo daquilo que eu vou falar. Então, eu uso este, tá? Então, e quando está longe daquilo que eu vou falar, eu vou usar o esse. Por exemplo, se eu vou lá no outro parágrafo
eu estou me referindo a uma ideia que eu coloquei no parágrafo anterior, eu posso colocar esse ou essa, porque está mais longe no texto daquilo que eu escrevi. Mas se eu vou falar logo em seguida alguma coisa, eu vou usar o isto, tá? Ou este ou esta. E também no tempo, aquilo que eu comentei já, indica o tempo atual, o tempo presente, em relação ao momento da fala, né? Então, ó, este dia, nesta semana, neste tempo, significa que é o momento atual. Então, eu uso o neste. Agora, se já passou, se é algo que já passou, eu vou escrever o esse, o nesse, tá? Com 2 S. Então, é nesses 3 contextos aqui, ó, no espaço, aliás, no contexto e no tempo, tá? Então, são 3 classificações super importantes aí. Olha lá, exemplos. Esta tatuagem que tem no peito é uma recordação da juventude. Então, olha, a tatuagem está no peito de quem está falando, é dela, está no corpo dela, né? Então, a gente coloca esta, tá? Se eu falar essa tatuagem que tem no peito, está errado. Porque daí essa tatuagem, ela estaria longe. Eu estaria me referindo a uma outra tatuagem, mas como ela está em mim, na minha pele, então é esta, ok? Número 2. A grande motivação de sua vida foi esta. Olha lá, 2 pontos. Ajudar as pessoas. Então, viu que eu fui falar uma ideia? A minha ideia está muito próxima daquilo que eu iria falar. Então, eu usei o esta. A grande motivação de sua vida foi esta. 2 pontos. Esta aqui, ó, ajudar as pessoas. Então, ajudar as pessoas está muito próximo, né, desta palavra aqui. Então, eu vou usar esta. Eu vou apresentar aquilo que eu vou falar. Então, eu uso o esta. E terceiro exemplo, este momento que estamos vivendo será inesquecível. Então, este momento, é isso aqui que a gente está vivendo hoje, que a gente está vivendo agora. É o momento presente, é o momento atual. Então, eu vou usar sempre com a letra T, ok? No momento atual, no momento presente. E aí, quando que eu uso com os 2 S? Esses pronomes aí, o esse, ou essa, ou quando estão no plural, né? Esses, essas, ou isso, porque tem também o isto, né? Então, o isto aqui é um celular. Ó, isto está na minha mão. Então, é um celular. Eu estou usando com T, porque está próximo a mim. Agora, se eu falar assim, isso ali é uma janela. A janela está ali próximo a mim, mas ela não está aqui bem perto que eu estou segurando. Então, tem uma diferença, tá? A gente usa também o isso ou isto. Mas nesse caso aí dos SS, vamos ver como que nós utilizamos eles. Ó, no espaço, indicam o que está próximo de quem ouve ou lê. Então, ele está próximo, mas ele não está junto, não está segurando, não está nele, tá? É diferente do T. Ele está próximo, entendeu? Não está longe, mas está próximo. Mas não está nele, não estou segurando junto comigo. Então, ele tem que estar próximo, é aquele meio termo, tá? No contexto, ele refere-se a algo que já foi dito ou escrito, né? Por exemplo, depois a gente vai dar o exemplo ali. É mais fácil, vai ter. E no tempo, marcam um tempo anterior próximo ou posterior próximo, ou seja, aquilo que passou ontem, né? Esse dia de ontem foi chuvoso. Então já passou esse dia. Agora, este dia está ensolarado, o dia de hoje, tá? Então, quando já passou, mas está próximo, a gente usa o esse. Ou a gente vai se referir ao mês, por exemplo, o mês de abril, né? Abril está muito próximo, vamos se referir ao mês de maio, né? Maio, a gente pode usar o SS, porque ele é depois do mês atual, tá?
Então, também tem essas 3 classificações. Olha os exemplos lá. Por favor, eu poderia dar uma olhada nessa revista que está com você? Então, vamos imaginar que eu estou com alguém aqui do meu lado, tá? Que está aqui próximo de mim. Mas essa pessoa que está próxima, é ela quem está segurando essa revista. Então, o que é que eu vou falar? Eu vou falar, por favor, eu posso dar uma olhada nessa revista que está com você? Então, ela está um pouco próxima de mim, mas eu não estou segurando ela. Então, eu uso o SS, tá? Aí o caso 2, no contexto. É mentira. Foi só isso que ele disse antes de sair. Então, digamos que isso aqui, gente, seja uma frase da minha redação, tá? Basicamente, que o meu personagem disse isso aí. É mentira. Foi só isso que ele disse antes de sair. Olha, eu já apresentei o que foi que ele disse. É mentira. Então, como eu já falei antes, eu vou usar o isso, porque já foi falado. Entendeu? Então, é algo que já passou, mas está perto. Então, eu uso o SS novamente. E o terceiro caso? No tempo, né? A meteorologia prevê que esse fim de semana terá tempo bom. Então, esse fim de semana, ele ainda irá chegar. Nós não estamos no fim de semana ainda para usar o T, o este, né? Mas como ele está próximo, a gente usa o SS. A seleção brasileira empatou com o Chile nesse sábado em Santiago. Então, nesse sábado significa que foi o sábado passado, ele já passou. Entenderam? Então, é um momento que está próximo para chegar, é um tempo igual ao final de semana, ou é o tempo que já passou, que passou próximo também. Agora, se for o dia de hoje, a gente vai usar o T, o este, ok? Digamos que a gente estivesse já no final de semana, né? Que a gente estivesse na sexta-feira, porque a sexta-feira já conta como quase final de semana, né? Ou no sábado mesmo, neste sábado, então seria no tempo atual. Mas como vai chegar ainda, então a gente usa o SS. Muito importante isso, gente. E agora, como é que nós fazemos com o aquele, o aquela, o aqueles, aquelas ou aquilo? Olha só, então tem 3 coisas aí, gente. Aquilo que está próximo a mim, aquilo que está muito próximo, está junto a mim, né? Ou aquilo que está longe. Isso nos 3 contextos também, no espaço, no contexto quando a gente está escrevendo e no tempo. Vamos ver como é que usa esses tipos de pronomes aí. Olha, no espaço, eles indicam o que está longe de quem fala, escreve, e de quem ouve e de quem lê. Então, por exemplo, se eu vou falar assim, é que aqui não tem nada que eu possa mostrar para vocês. Mas digamos que tem 2 pessoas sentadas em frente a um ponto de ônibus, tá? Uma do lado da outra. E aí elas olham lá no sinaleiro que está longe. Vem vindo um ônibus. Aí eles falam, uma fala para a outra, aquele ônibus é o ônibus que vai para o aeroporto? Ela pergunta para outra. Então, veja, ela usou aquele ônibus, porque aquele ônibus está longe de quem está falando, que é ela, e também daquela pessoa que está do lado dela, tá? Então, está indicando alguma coisa que está longe das 2 pessoas ali, ok? No contexto, indica um elemento referido anteriormente a outro. Então, a gente vai ver exemplos disso daí também, tá? É algo que está mais longe. E no tempo, indica um tempo bem distante, bem anterior ou muito, muito posterior, né? Depois do momento de quem fala. Então, eu falo assim, por exemplo, a gente está em 2022. Eu vou falar assim,
Aquele ano de 2020 iniciou a pandemia. Então, olha, foi em 2020, tem 2 anos. Já ocorreu há 2 anos, né? Então, tem um bom tempo que isso começou. Eu vou usar o aquilo, tá? Ele está mais distante, ok? Então, toda vez que a gente for usar um desses pronomes aqui, é quando está distante, tá? Olha os exemplos aí. Primeiro, aqui do avião, aquele rio lá embaixo parece uma cicatriz na selva. Quem já viajou de avião, gente? Alguém já viajou de avião? Conta para mim. Não, pessoal? Já Eu viajou? não lembro muito bem. Eu já. Já? Então, Eu já, professora. Eu também já viajei de avião. tá? E aí conta para mim, então, um de vocês que já viajaram de avião. Conta para mim como é que foi. Vocês, Eu vocês, fui para Bahia. vocês sentaram próximo da janela? Sim. Sim. Quando a gente enxerga lá de cima do avião, as coisas lá embaixo, quando a gente consegue enxergar, quando não está muito alto, né? Tá alto tá, mas às vezes está tão alto que eles vão para cima das nuvens e a gente não enxerga nada. Mas quando eles estão ainda debaixo das nuvens, né? E ainda por cima está muito alto, como que a gente enxerga as coisas lá embaixo? Vocês já viram como é que é? Não parece Eu vejo um monte de árvore. não parece que é uma formiguinha, dependendo, né, dependendo do que a gente está vendo. Então, imagina que a gente está lá no avião. Aí a gente vê aquele monte de cidade, as cidades parecem que são tudo pequenininhas, né? Todas amontoadas, assim, parece que é E elas são grandes, na verdade. Então, assim, parece que é uma cidade pequena, a gente vê as montanhas, aquele monte de verde, né? A gente vê o mar, os rios, assim. Quando a gente olha um rio, parece que ele é uma cicatriz, assim, parece que é um risquinho, né? Então, olha, tá lá em cima, dentro de um avião, longe, né? Numa altura muito grande, e daí aqui do avião, aquele rio lá embaixo parece uma cicatriz na selva. Então, aquele rio está muito longe de quem está falando. Então, por isso eu vou usar o aquele. Eu não vou usar nem o esse e nem o este. Primeiro, porque eu não estou no rio para falar este. Segundo, porque o esse não está próximo. Mas eu vou usar o aquele porque está longe, né? E está tão longe que parece uma cicatriz, né? Parece pequenininho. Segundo exemplo, Marcos e Carla são irmãos. Aquele é músico, esta é médica. Gente, olha, presta atenção. Isso Como se ele aqui, estivesse apontando. isso, aqui é no texto, quando a gente está escrevendo. Vamos imaginar que esse número 2 é uma parte da nossa redação. Eu estou falando de 2 personagens, Marcos e Carla. Então, eu estou explicando. Marcos e Carla são irmãos. Aquele é músico, esta é médica. Por que eu coloquei aquele é músico? O aquele está se referindo a quem? Ao músico. Ao músico. Ao Sim, músico. É um mas músico. quem é Como o se ele músico? É aquele que está um pouco longe, como se ele estivesse apontando. Mas não, aqui, gente, não vão pensar em espaço. Aqui é dentro do texto. É o jeito que eu estou escrevendo. Por que aquele é músico? Quem é o aquele? Quem é aquele? É o Marcos ou a Carla? É o mar. O Marcos. E aí tem um ponto e vírgula e aí escrito: esta é médica. Quem é a médica? É, A Carla. Carla. A Carla. Agora eu vou explicar para vocês.
Olha aqui. Aquele, foi utilizado aqui o pronome aquele, porque Marcos, o nome Marcos, a palavra Marcos está mais longe. É o primeiro nome que foi citado. Então, na escrita, ele está mais longe para a gente indicar de quem é que a gente está falando. Na escrita. Então, o primeiro eu vou colocar o Marcos, porque ele está longe. Então, eu estou referindo àquele, porque é o nome mais longe escrito do que eu estou escrevendo. E o esta, a Carla, está mais próximo. Então, por isso que eu vou utilizar esta, entendeu? Daquilo que, quando a gente está escrevendo. Então, aquele é músico. Ah, é o primeiro, o mais longe, é o primeiro que eu citei. Então, esse nome ficou mais longe na minha escrita, na minha frase. Então, eu vou colocar aquele. E aí, o mais próximo é a Carla, ó, porque a Carla foi citada por segundo. Então, aqui ela está mais próxima dessa frase que eu estou escrevendo. Então, eu vou colocar o esta, para indicar que é a Carla, entendeu? Agora, no segundo aqui, vai trocar. Ó, Marcos e Carla são irmãos. Primeiro eu começo dizendo, esta é médica. Esta é médica. Não está mais próximo? A Carla também? Sim. Continua mais próximo. Isso, mas eu decidi, então, citar aqui de outra maneira. Continuo colocando esta, ó, porque ela está mais próxima daquilo que eu estou escrevendo. Então, esta é médica, esta aqui. Aquele lá, ó, olha lá, ó, lá no começo da frase, está mais longe. Aquele é músico. Entendeu? Então, isso aqui, gente, é muito importante para vocês. Quando vocês estão citando alguma coisa e ficou longe daquilo que vocês estão escrevendo, coloca o aquele. E aí vocês querem se referir a algo que ficou mais próximo daquilo que vocês estão escrevendo. É este. Certo? Certo. Ok. Agora no terceiro. Meu avô mudou para cá ainda menino. Naquela época, aqui só havia fazendas de café. Então, vamos imaginar que aqui em Campo Grande, estou falando daqui de Campo Grande, tá? Ó, meu avô mudou-se para cá ainda menino. Naquela época, longe, quando ele era menino, meu avô provavelmente já é idoso, né? Então, é uma época muito distante. Aí eu vou usar naquela. Naquela época, aqui só havia fazendas de café. Não posso colocar o aquela. O aquela está errado. É naquela, tá? Naquela época, porque eu estou falando daquela época. Então, é naquela época que só havia fazendas de café. Certo? Então, esses aí são os primeiros tipos de pronomes. Ok? Agora vamos para os pronomes indefinidos. Ó, a própria palavra fala indefinido. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem de modo vago, indeterminado, à terceira pessoa gramatical. Lembra da primeira, segunda, terceira pessoa gramatical? Então vamos lá, ó, exemplo. Alguém estragou vários livros da biblioteca. Então, olha, esse pronome é indefinido. Não tem como a gente saber, não tem uma Não definição. sabe quem que estragou. Isso. Eu não posso dizer se foi uma menina, se foi um menino, se foi uma determinada menina, se foi um determinado menino, não sei quem foi. Então, ele é indefinido. Pode ser qualquer um, indeterminado, né? Então, alguém estragou vários livros da biblioteca, tá? Então, esse alguém aí, ó, vamos lá. Aqui tem uma tabelinha, ó. Variáveis, invariáveis e locuções pronominais. Então, só tem exemplos aqui, tá, gente? Só para vocês saberem alguns exemplinhos de pronomes, ó. Algum, algumas, nenhum também é pronome, tá? Que é indeterminado. Todos, todas. Por quê, gente? Porque daí, quando a gente fala todo, todas, a gente não está determinando uma pessoa específica. É determinando vários. Várias. Outro, outra, também a gente não sabe qual que é especificamente. Pouco, pouca, certo, certa, tanto, tanta, quanto, quantas, qualquer, quaisquer,
Ó, o plural de qualquer, né? Quaisquer. Ó, alguém, algo, cada, nada, ninguém, tudo, qualquer um, cada um, todo aquele que, um ou outro, todo mundo, seja quem for. Então, todos esses daqui, eles são indeterminados, tá? Então, a gente não determina, mas é um pronome aí que vocês sabem que vocês utilizam. E agora, os pronomes relativos, ó. Os pronomes relativos são aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a eles. Eles têm uma relação, mas substituindo no início da oração seguinte. Então, assim, eu vou retomar aquilo que eu já disse, mas eu vou fazer essa substituição. Olha o exemplo aí. Admiro muito a obra de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral pintou o quadro Abapuru. Admiro muito a obra de Tarsila do Amaral, que pintou o quadro Abapuru. Então, olha, eu peguei a primeira e a segunda frase e coloquei tudo junta, né? Para eu falar aí que eu gosto muito da obra da Tarsila do Amaral e que ela pintou o quadro Abapuru. Então, eu não preciso repetir aqueles dois termos ali, aquele substantivo próprio, que é o nome dela, o nome da pintora, a Tarsila do Amaral, né? Então, olha, admiro muito a obra de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral pintou o quadro Abapuru. Então, eu vou colocar tudo junto. Admiro muito a obra de Tarsila do Amaral, que pintou o quadro Abapuru. Então, esse que aqui, ele tem uma relação com esse substantivo próprio da oração da oração anterior, né? Ó, que é a Tarsila do Amaral. Então, ele sempre vai ter uma relação, tá? Com algo que eu já escrevi ou uma relação com algo ainda que eu vou escrever. Diga. O quadro Abapuru é esse aqui, né? Isso, é esse mesmo. É um quadro muito famoso. Esse é o Abapuru. Esse é um livro ou um quadro que você está mostrando mesmo? É um quadro. É um Eu quadro. pintei, é um quadro. Foi você que pintou? Sim, faz Que 5 anos que lindo! eu pintei. Quando eu pintei, eu tinha 5. Ah, que lindo! Ficou muito bonito, parabéns. Obrigada. Muito bonito. Gostei bastante. É um quadro super famoso, muito famoso mesmo. E tem umas formas diferentes, né? Ele fez muito sucesso aí, tinha muita coisa que significava nesse quadro, quando foi pintado, foi no começo da década de 20. Bom, então vamos lá. Sim, diga. Então, os pronomes relativos, eles servem para não fazer repetição? Isso, servem para não fazer repetição e eles vão sempre substituir, tá? Um termo da oração que eu já citei ou da próxima oração que eu ainda vou citar, tá? Que é esse que, mas ele tem uma relação, ele é uma palavrinha que vai fazer uma relação daquilo que eu já disse ou daquilo que eu vou dizer, tá? Ó, segundo exemplo, o jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Então, eu vou transformar tudo numa frase só. O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Então, olha, ele está fazendo relação, né, com o termo que eu vou falar. Ó, o jogo que decidirá o campeonato será no domingo. E aí ele faz essa substituição aí para eu não ter que repetir o substantivo jogo, né? Então, ele tem uma relação com aquilo que eu vou falar, que é a questão do campeonato no domingo, que vai ser decidido. E eu também faço a substituição dos termos, para que eu não precise ficar aí repetindo termos, tá? Então, aqui tem exemplos, ó, de variáveis e de invariáveis dentro dos relativos também, tá? Ó, mas todos esses aqui são pronomes. O qual, ou a qual, ou no plural, né? Os quais ou as quais, cujo, cujas,
também faz relação, né? Toda vez que a gente fala cuja, é algo que a gente está se referindo a alguma coisa que a gente já disse. O quanto ou quanta também faz a relação. O que, como a gente acabou de ver. O quem, o onde ou aonde também tem relação, né? Quando a gente está falando de espaço, né? Aonde vai, aonde está, né? Tudo isso tem uma relação. E agora, os pronomes interrogativos. Vamos lá. Ó, já está falando. Esse é mais fácil ainda, gente. Interrogativos. Os pronomes interrogativos, quem levantou a mão? Gustavo, pode falar. Ô, professora, eu vou ter que dar uma saída para tomar vacina. Ah, é? Vacina do que você vai tomar? Covid. Que bom. Tá bom. Tá jóia, então. Tá, tô indo. Tchau. Tchau, querido. Pronomes interrogativos são, na verdade, pronomes indefinidos, empregados em dois tipos de frases interrogativas. Olha lá, as frases diretas e frases indiretas. Vamos ver. As frases diretas, elas são iniciadas pela palavra interrogativa e terminadas por pontos de interrogação. E as frases indiretas, com a palavra interrogativa posicionada internamente e terminada por ponto final. Vamos ver os exemplos. Ó, quem venceu a Guerra dos 7 Anos? Então, o meu pronome ele está lá no início da frase, ó. Foi iniciado com esta palavra interrogativa e foi terminado com o ponto de interrogação. Não foi isso? E aí depois o segundo vai estar lá no meio, ó, né? Gostaria de saber quem venceu a Guerra dos 7 Anos. Então ele é indefinido, porque a gente não sabe, mas ele é interrogativo. Então eu posso posicionar ele aqui no começo, opa, ou eu posso posicionar ele no meio da frase, tá? Facinho. Esse aí vocês sabem utilizar muito bem, eu tenho certeza disso. Agora, gente, vamos falar por último da colocação pronominal. Isso é muito cobrado nas redações, porque a gente vê que a colocação pronominal é colocada de maneira errada, tá? O que é? Nós vamos ver aí o tipo de como que a gente vai colocar esses pronomes na frase. No começo, no meio dela, no final, como que a gente coloca perto do verbo, longe do verbo, no meio do verbo, tudo isso, tá? Então, vamos lá, ó. Tem duas definições aí. Isso aqui vocês também não precisam memorizar, tá? Casos retos, que é função de sujeito, caso oblíquo, que é função de complemento, isso aí vocês vão aprender mais para frente, mas eu coloquei aqui porque vai ficar guardadinho, tá? Alguns pronomes oblíquos, eles são pronunciados de forma átona, fraca, e por isso são chamados de oblíquos átonos. Então, ela não é átono porque não tem aquela parte, é átono porque não é aquela palavra mais forte, né? O átono, ele é mais fraco. Então, pronuncia de uma maneira mais fraquinha. Menos, te, você, o, ales. Isso daí vai estar sempre acompanhado aí, né, numa posição da frase, esses pronomes. Essas formas pronominais, elas sempre se juntam a um verbo. E dependendo de certos fatores, elas podem ocupar 3 posições na frase. Então, esses pronomes aí, eles vão estar sempre próximos, sempre junto de um verbo. Só que a gente vai colocar antes, no meio ou depois. É isso que a gente vai ver, tá? A gente chama de próclise, mesóclise e ênclise. Ó, são as 3 colocações pronominais, ou seja, como que eu coloco esse pronome, tá? Então, quando eu coloco o pronome antes do verbo, chama-se próclise. Ó, quando a gente chama de pró, significa que vem antes. Esse prefixo pró significa antes, tá? Então, antes do verbo. Olha o exemplo lá.
Onde que está o verbo aqui, ó? Amanhã te entregarei a carta. Onde que está o verbo aqui, gente? No amanhã. Não, não. Onde que está o verbo? Onde que está a ação? Entregarei. Isso, muito bem. Entregarei, está no futuro, né? Olha lá, amanhã te entregarei a carta. Vocês estão vendo que o pronome te, ele está, ele está antes do verbo? Então, isso aqui é uma próclise, tá? Quando está antes do verbo, que é o entregarei, se chama próclise. A mesóclise, ó, mesóclise, de meio, vai estar no meio, intercalado no meio, tá? Olha só como que ficaria. Entregar-te-ei a carta em breve. Então, nesse caso aqui, vocês não vão escrever na redação, tá? Não precisa. A mesóclise só é utilizada nesses textos bastante formais, ou se não em poesias, ou em textos mais antigos, que era utilizada muito, né? No começo lá, no século, no centenário de 1800, no começo de 1900, né? Era utilizado bastante, é uma forma a gente chama mais arcaica da língua portuguesa. Então, a gente não utiliza praticamente mais a mesóclise, tá? Salvo quando a gente vê em poemas. Em poemas a gente ainda vê também. E aí, ênclise, ó, em significa que vem depois, tá? O posicionamento do pronome vai vir depois do verbo. Ó, entrego-te a carta se tu quiseres. Então, tá vendo que também a ênclise, ela também está, assim, um pouquinho mais, né, diferente do que a próclise, aquela primeira lá. Entrego-te a carta se tu quiseres. A gente tem umas regrinhas para utilizar a próclise e a ênclise, principalmente quando vem antes ou vem depois do verbo, tá? Mas, professora, eu não vou saber lembrar dessas regras aí que a gente vai ver. A gente vai usar uma percepção aí do som, que chama, ó, a eufonia. Eufonia vem de som, o som fica estranho, tá? A eufonia na colocação pronominal. Então, ó, na prática da língua, a colocação dos pronomes átomos é determinada pela eufonia, isto é, pela agradabilidade sonora da frase, ou seja, ela vai ficar agradável no ouvido, tá? Quando a gente fala, aquele som soou comum. Agora, quando fica truncado, a pessoa falou errado, ou a pessoa escreveu errado, tá esquisito, o som ficou estranho. Então, por isso que a gente chama de eufonia, tá? Ó, compare, por exemplo, essas duas construções. Nunca te aborreci com meus problemas. E depois, nunca aborreci-te com meus problemas. O qual que soou bem e o qual que soou estranho? Um soa bem e o dois estranho. Isso, o dois soou bem estranho, né? Então vejam, olha, num momento de comunicação, nenhum falante ia vacilar em usar o primeiro enunciado e descartar o segundo, não é mesmo? Aliás, aborrecite parece um nome de doença infecciosa, né? E das graves, não parece? E se a frase acima for usada na forma interrogativa, como que a gente vai evitar essa desagradável construção aí, aborreci-te com meus problemas, e ao mesmo tempo não desobedecer a norma padrão culta? Então, quando está no início das frases, geralmente a gente usa a mesóclise, tá? Aliás, a ênclise, que ela vai depois, tá? Ó. Nesse caso, basta explicar o sujeito e, aplicando a segunda orientação prática, implicar a próclise. Assim, ó.
Eu te aborreci com meus problemas. Então, eu coloquei o sujeito, eu, e aí depois eu coloquei a próclise, que vai vir antes, tá? Eu te aborreci com meus problemas. Eu não posso nunca começar a frase com o pronome aqui, ó. Te aborreci com meus problemas. Não posso colocar. Agora, se eu dissesse assim, aborreci-te com meus problemas, está super estranho. Mas o correto seria isso, porque esse te, ele nunca pode vir iniciando. Então, se eu começasse com o verbo aborreci, eu teria obrigatoriamente que colocar o te depois dele. Mas ia soar estranho. Aí, como que eu faço? Para não ficar errado, para eu não começar com te. Eu coloquei o sujeito aqui, ó. Eu te aborreci com meus problemas. Aí ficou correto. Viu só? Sim. Bom, a próclise, gente. Essa colocação pronominal, ela é obrigatória em alguns casos. E opcional, ou seja, a gente pode utilizar ela ou não, né? Em outros. Vamos estudar separadamente, tá? Ó, a próclise, quando ela é obrigatória. Existem certas palavras chamadas fatores de próclise, que exercem influência sobre os pronomes oblíquos, fazendo com que eles se posicionem obrigatoriamente antes do verbo. Então, a próclise, o pronome vai vir antes. Tem alguns casos que é obrigatório que venha antes, tá? Ó, o esquema a seguir apresenta a estrutura frasal característica desse caso e os principais fatores que precisam utilizar a próclise. Quando tem palavras negativas, não, nada, nunca, nem, etc. Tá? Ó, nunca se lamentou do fato, nem nos pediu ajuda. Então, eu tenho duas palavras negativas aí, o nunca e o nem. Aí eu tenho os meus verbos aqui, ó, lamentou e pediu. Os pronomes estão antes deles, o se e o nos, aqui, ó, né? Eu tenho dois pronomes aqui, o se e o nos. Eu estou usando a próclise, porque as palavras estão negativas. Estão vendo? Ó, o nem e o nunca. Então, obrigatoriamente, eu vou usar a próclise. Eles vão vir antes do verbo. Nunca se lamentou do fato, nem nos pediu ajuda. Vai vir antes. Eu não poderia dizer assim, nunca lamentou-se do fato, nem pediu-nos ajuda. Aí eu estaria usando a ênclise, que está vindo depois do verbo. Tá errado? Tá? Tem palavra negativa? Então eu tenho que colocar antes do verbo. Vai ser sempre próclise. Segundo caso, quando tem advérbio de tempo, de lugar, né? Ó, hoje, lá, talvez, agora, rapidamente, tudo isso é advérbio, gente. Então, agora, ó, agora é um advérbio. Agora me apoiam. Então, o verbo está aqui, ó, apoiam. Eu vou colocar o me antes do verbo. Estaria errado se eu colocasse agora apoiam-me. Eu estou usando ênclase. Não, tem um advérbio de tempo. Então, eu preciso colocar a próclise, que vem antes, tá? Ó, compare se eu dissesse, como eu falei, agora apoiam-me. Tá errado. Ah, não, aqui está correto. Desculpe. Por quê, gente? Porque tem uma vírgula. Tem uma vírgula. Ó, agora, vírgula, apoiam-me. Aí está correto, porque eu estou separando, gente. Eu separei com a vírgula. Se eu coloco o verbo depois de uma vírgula, obrigatoriamente eu tenho que colocar o pronome depois do verbo, tá? Então, se está numa frase única, sem esta vírgula, ou não está no início da frase, eu vou colocar dessa forma aqui, da próclise. Se estivesse no início, apoiam-me agora, estaria correto, porque eu estou iniciando a frase. Então, eu só posso iniciar com o pronome depois do verbo. E se tiver uma vírgula também. Mas nesse caso aqui, ó, eu coloco dessa forma aqui, ok? Pronomes relativos, também é obrigatório. Relativo, ó, quem, que, qual, onde.
Este é o local onde te encontraremos amanhã. Então, olha, este é o local onde te encontraremos amanhã. Então, este, tá? Onde também. O onde é o pronome relativo. Te encontraremos amanhã. Então, eu coloquei a próclise, ó, vem antes do verbo. Tem um pronome relativo aqui, que é o onde. Nos pronomes indefinidos, tudo, alguém, outros. Ó, tem um pronome definido aqui. Alguns as socorreram. Outros se fizeram de surdos. Então, eu tenho um outro pronome definido aqui. Eu vou colocar, então, o pronome antes do verbo. E aqui também, ó, o se antes do verbo, tá? Não posso colocar depois, ok? Então, regras, gente. Também tem outros tipos de regra. Ó, conjunções subordinativas. O que, o como, o embora. Embora lhe perdoasse, ela disse que se sentia culpada. Então, aqui eu tenho o embora e eu tenho o que. Olha, eu vou colocar o pronome antes do verbo também. E aqui também, ó, se sentia culpada, tá? A próclise, ela também é obrigatória em orações iniciadas por palavras interrogativas ou exclamativas e em orações com preposição o em mais o gerúndio. Lembra do gerúndio quando a gente está passando pelo tempo do verbo, por exemplo, estou comendo, estou tratando, isso é gerúndio, né? Então, a gente também usa a próclise quando a gente tem o gerúndio, ou em interrogativo, em palavras interrogativas, né, ou exclamativas que iniciam. Olha lá, ó. Quem nos procurou ontem? É uma frase interrogativa. Então, eu vou colocar o nos antes do verbo. Como se desperdiçam talentos neste país? É uma frase exclamativa. Eu coloquei o se antes do verbo. Aí eu vou começar com gerúndio. Ó, em, o gerúndio mais o em mais o gerúndio. Gerúndio está aqui, tratando. Em se tratando de esportes, prefiro o vôlei. Ó, o se eu coloquei antes do verbo, que é gerúndio, tá? Então, sempre utilizar próclise nesses casos. Isso é caso obrigatório. Agora, quando é opcional, pode-se usar indiferentemente, querer ou não querer. Próclise, que vem antes, ou a ênclise, que vem depois, em dois casos. Quando o verbo não inicia a oração. Ó, quando eu não inicio a oração com o verbo. A imensa montanha se envolveu num manto de neblina. Estou começando aqui com o verbo? Não. Então, se eu colocar aqui, ó, se envolveu, eu colocar o pronome antes do verbo, eu vou estar colocando próclise. Posso? Posso. Não estou iniciando a minha oração com o verbo. Aqui. A imensa montanha envolveu-se num manto de neblina. Veja que eu coloquei o se depois do verbo. Eu posso também usar a ênclise nesse caso? Posso. Posso usar tanto antes, a próclise, ou posso usar o depois, tá? Então, fica opcional, porque não está começando o verbo, né, na minha oração. Se eu começasse com o verbo, obrigatoriamente eu teria que colocar a ênclise. Porque se eu começasse com o verbo, o pronome tem que vir depois, tá? Mas neste caso aqui, eu posso escolher tanto um quanto o outro. Outro caso, com o verbo no infinitivo não flexionado, precedido de palavra negativa ou preposição. Nossa, professora, que negócio difícil! Não flexionado. O que é isso? O verbo no infinitivo, quando o verbo está definitivo, quando ele não está conjugado, lembra? Magoar, cantar, dançar, comer, dormir. Ele não está sendo flexionado, ele não está sendo conjugado. É o verbo no infinitivo, né?
e ele está vindo antes de uma palavra negativa ou de uma preposição. Então, ó, onde que está o verbo aqui? Magoar. Este verbo aqui, magoar. Espero não te magoar com minha opinião. Eu posso usar o verbo, a próclise, tá? O verbo está no infinitivo, tá vendo? E é uma palavra negativa. Espero não te magoar com minha opinião. Ou eu posso colocar assim também. Espero não magoar-te com a minha opinião. O verbo está no infinitivo e está precedido de palavra negativa, tá? Então, eu posso colocar assim ou assim. Ó, estamos ansiosos para lhe mostrar a foto. Também, ó, mostrar, tá vendo? Veio antes. Lhe mostrar, posso usar a próprise. Ou posso usar depois. Estamos ansiosos para mostrar-lhe a foto. O verbo está no infinitivo. Então, nesse caso, eu posso usar um, quando eu posso usar o outro, tá? Aí, a mesóclise, gente, eu nem vou passar isso daqui para vocês, porque vocês não usam isso, tá? Lembra que eu falei que a mesóclise é aquela colocação que fica no meio do verbo, né? Contar-lhe-emos, dar-nos-iam. Isso aqui é só para vocês terem aqui. Vão para a ênclise, que é mais... que é o que vocês usam mais, tá? Ó, a ênclise, ela só é obrigatória quando o verbo inicia a oração, como eu já falei, e quando ele, no interior, no meio da oração, ele é precedido de pausa, um silêncio na fala, sinal de pontuação na escrita, tá? Exemplos, tá no começo. Olha só, barbeio-me, comecei com o verbo. Barbear, barbeio-me. Então, eu tenho que obrigatoriamente colocar o pronome depois, ênclise. Eu não posso começar me barbeio. Está errado, tá? Barbeio-me. Aí eu coloquei uma vírgula. Outro verbo, visto-me. A vírgula tem que colocar o verbo, o pronome depois do verbo. Aí tem outra vírgula. Só um pouquinho. Calço-me, tenho que colocar depois do verbo, porque tem vírgula. Eu tenho que colocar obrigatoriamente sempre depois. Diga. Tem que copiar? Não, eu vou passar para vocês lá no grupo, tá? Uhum. Logo depois que terminar a aula. Aqui, ó, gente. Por gentileza, peça-lhe que venha aqui. Tem uma vírgula também. Aí eu já inicio o verbo depois da vírgula. Então, obrigatoriamente, tem que ter a ênclise. Se o verbo vier depois da vírgula, ou ele estiver iniciando a frase, obrigatoriamente o pronome vai ter que vir com o tracinho depois dele. Tá? Sempre. Se eu pegar a redação de vocês, que vocês vão começar verbo... frase com verbo e colocar o pronome antes, próclise, vou falar, olha que vocês não lembraram da minha aula, não estudaram os meus slides, tá? E se depois da vírgula colocar desse jeito errado também, ó, lhe peça que venha aqui, por gentileza, lhe peça que venha aqui, tá errado, gente. Se depois da vírgula começa com verbo, tem que pôr o tracinho e colocar o pronome depois do verbo. É ênclise, tá? Ó, ênclise dos pronomes. O, a, os, as. A gente usa muito isso também, tá? Forma verbal terminada em vogal. Os pronomes o, a não se modificam. Ajudei-os, ó, ajudei-os. Aceita mais a, aceita as. Fica dessa forma. A forma verbal terminada em R, em S ou Z. O verbo ele vai perder essa terminação de R, não vai terminar no R, nem no S ou no Z. O pronome ele assume a forma o ou a ou no plural. Ó. Vender, fica vendê-lo. Refez as, refê-las. Perdeu o Z, tá vendo? Aqui perdeu o R. Aí ficou vendê-lo. Aqui perdeu o Z. Ficou refê-las. Demos a, demo-la. Perdeu o S. A gente junta e coloca junto o pronome o, a, ou, os dois no plural, tá?
A ênclise dos pontos dos pronomes. Continuando. Forma verbal terminada em som nasal. Ó, em, on, tudo nasal, né? O pronome assume a forma no ou na, ou quando está no plural dos dois. Ó, viram. Como que fica? Viram no. Fazem nasal. Fazem nas. Dão também é nasal. Dão-nos. Tá? Sempre ênclase, gente. Sempre vem depois, tá? Não vai colocar antes, porque está errado. É regra da língua portuguesa. Quando tem nasal, o pronome tem que vir depois. É ênclase. Colocação pronominal nas locuções verbais. A estrutura geral da locução verbal pode ser assim representada. Ó, o verbo auxiliar, mais o verbo principal. Vamos ver como é que fica. Ó. Exemplo. Vou devolver. Podiam voltar. Estavam falando. Vivia dizendo. Havia participado. Tinham partido. Nessas estruturas verbais, a norma culta, ela admite as seguintes possibilidades. Ó, antes da locução verbal, desde que ela não inicie a frase, a economia brasileira se vai estabilizar. Posso escrever dessa maneira? Posso. A economia brasileira se está estabilizando. Posso. Está no gerúndio. Posso. A economia brasileira se havia estabilizado. Posso colocar dessa forma? Posso. Tá? Então, ó, infinitivo, gerúndio e particípio, tá? A NDO também posso colocar. Entre os dois verbos, ó, a economia brasileira vai se estabilizar, ó, vai se estabilizar. Está é verbo, estabilizando também é verbo no gerúndio. Havia é verbo, estabilizando também. Então, eu posso colocar o pronome no meio deles, tá? Depois do verbo principal, desde que não seja um particípio, ido, ado, lembra? Particípio, ido, ado. Ó, a economia brasileira vai se estabilizar se. Posso colocar dessa forma? Posso. A economia brasileira está estabilizando-se. Ficou no final, ênclase, posso colocar tanto de uma forma quanto da outra. Tá bom? É isso, minha gente. Tem esses exemplozinhos aí. Vocês depois olhem. Quando vocês tiverem dúvida de aonde colocar o pronome, no início, no final da frase, se eu vou colocar antes, como se eu vou começar a frase com verbo, ou o verbo depois da vírgula, eu vou usar a ênclase, né? Senão, ele pode vir em vários casos. Quando tiver palavra negativa também, ele pode vir antes do verbo, que é a próclise, tá? É só vocês lembrarem aí dessas regrinhas aí gerais e ele fica mais certo para vocês, tá bom, gente? Alguma pergunta, pessoal? Diga. Essa semana eu tive prova. Teve prova de pronomes? A minha vai ser semana que vem. Teve prova de pronomes? Não. Não? Mas teve prova de quê? De língua portuguesa, redação, matemática, inglês e artes. E foi bem? Sim. Ah, que bom. Parabéns, viu? Parabéns, Valentina. Pessoal, então a gente termina a nossa aula por hoje. Vou passar lá nos grupos, tá? Vou colocar esse mesmo slide aqui para vocês irem acompanhando. E quando tiverem dúvidas, vocês sempre estar olhando, tá bom, gente? Um beijo, boa semana para vocês, galera. Fiquem com Deus. Tá? Tchau, queridos. Tchau, beijos.